A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o nome que é acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo. O nome que está sobre todos os nomes é Jesus Cristo, que foi, segundo a Bíblia, foi exaltado por Deus em uma posição de honra máxima. Deus afirma que por sua obediência, por causa da sua obediência, Ele lhe concedeu o nome mais elevado para que todo ser se curve e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, sendo que Ele tem a mais alta autoridade acima de todos os outros nomes. Então veja bem que Jesus é acima de tudo e que a sua divindade e senhorio serão reconhecidos por todos, quanto nos céus quanto na terra. Então veja bem que a autoridade de Jesus Cristo é reconhecida tanto lá nos céus pelos anjos, também como aqui na terra, e até o diabo, O diabo se estremece quando fala o nome de Jesus, Então, você vê que ele é o nome acima de todos os nomes. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. No 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. No 11. Então é tudo, Todo se dobra em Jesus. O 2:11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há um só mediador entre Deus e o homem, Há um só, mediador entre Deus e o homem. Devem orar para que Cristo direcione em Cristo, que é o único Salvador. Então devemos orar para Cristo, porque nós temos que direcionar o nosso pensamento nele, porque ele é o único Salvador, não existe outro Salvador. Lá em 1 Timóteo 2, 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então tudo que está aqui na terra hoje é a Jesus, porque Deus fez, todo mundo fez para Ele, e para Ele, E só o mundo subsiste porque há Jesus Cristo aqui, Então, Jesus Cristo é o mantenedor hoje do nosso mundo. No Velho Testamento, o mediador era um sacerdote, o único que poderia entrar no Santo dos Santíssimos, ou no lugar santo, onde Deus manifestava a sua presença. No Novo Testamento, o nosso único mediador é Jesus Cristo. Há um só Deus em que se encontra a salvação, e há um só caminho que leva a Ele, por meio do mediador Jesus Cristo. Houve um único mediador nosso em dar a si mesmo em preço de redenção na cruz do Calvário, por nós, onde Cristo substituiu a nossa vida pela dele. Então veja bem, Cristo deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Porque quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, eles foram expulsos do paraíso, então eles perderam a salvação, Porque lá no paraíso eles eram eternos. Então perderam o lugar da salvação. E hoje o paraíso está lá no céu. Então veja bem, agora através de Jesus Cristo nós temos hoje, a vida de novo. Podemos ir para a salvação através do seu nome, através dele, E não de outras pessoas, Não como muitos falam aí, que tem outro Salvador. Não existe outro Salvador, na palavra de Deus, na Bíblia, que é a vontade de Deus para nós aqui na terra. Vamos lá, Oséias 13, 4 diz assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Então veja bem, no Egito eles sofreram, Mas Deus deu a salvação para eles. Eles saíram do Egito, Saíram do Egito e ainda levaram, muito ouro, muita prata, Porque Deus disse que eles iam sair de lá, mas não iam sair de mão vazia,
Então veja bem que Deus estava sempre no seu povo, como hoje Jesus está sempre junto conosco, que nós somos agora o povo de Cristo. Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha que Isaías falando. Isaías 45, 21, parte B. Porventura, não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Então não existe nenhum que seja justo e Salvador, né, hoje. Aqui estava falando para os judeus, Deus, e hoje era o Jesus, não existe único Salvador mais, né? Agora é só Jesus. Então você vê que Martim Lutero e Calvino também, né? Quando se converteram, eles também se converteram e eles não queriam mais, como a igreja primitiva, né? Tinha centenas de anjos, de santos, né? Então eles se converteram e veio o que veio agora, eles são chamados de protestantes, né? Então esse movimento começou aqui entre Lutero e muitos outros, os calvinistas, né? Teve muitas outras pessoas também que não concordavam mais com a adoração de anjos, né? Ou de Deus, ou de estátuas, né? Ou de nada, né? De nada como há hoje, tem... Dentro das igrejas, hoje é complicado, né? Hoje, dentro das igrejas cristãs, há muita adoração, né? Adoração ao templo, adoração ao homem, adoração a objetos, né? Então, você vê que as pessoas ainda continuam do mesmo jeito, né? Só Deus, né, pode ver, né? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são presentes a toda hora, a todo momento, né? Porque ninguém pode ser onipotente, onisciente e onipresente, somente a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que eles estão sempre aqui nos vendo o que nós fazemos, vendo o que nós falamos, né? Então você vê que eles estão sempre presentes e quando você precisa, eles nos auxiliam. Não é que nem outros deuses pagãos, né? Que de pau, de pedra, de ouro, de prata, que não faz nada, não faz nada. Não escuta, não fala, não faz nada, mas o nosso Deus fala conosco. Cristo é o centro de toda adoração e nada é mais proeminente do que Ele, né? Então não tem mais nenhum que seja melhor do que Ele. Jeremias 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres assam a farinha para fazerem bolos aos deuses chamados Rainha dos Céus, e oferecem libação a outros deuses para me provocarem a ira. Veja bem, já naquela época já tinha isso, né? A Rainha do Céu, né? Aqui nós temos também, né? Nós também temos a Rainha do Céu aqui, né? E não é. O que cura, liberta e salva é só Jesus, não tem outro. Né? Essa Rainha do Céu chamava Ista, né? Naquela época. Era cultuada na região oriental do Mediterrâneo e na Mesopotâmia. E hoje continua a mesma coisa, né? Continua a mesma coisa, né? Depois você dá uma lidinha lá, Isaías 44, do 17 ao 19, tá? Dá uma olhadinha o que fala lá. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então não tem nem debaixo do céu lugar nenhum, né? Não tem outro. No Atos 10, 43 diz assim: e esses dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então os profetas no Novo Testamento e tal, no Velho também, falam de Jesus, né? Que é só ele que vai poder, né, dar o perdão dos pecados. Não tem outro que pode fazer. Nem um santo de pedra, de pau, de ferro, de ouro, de prata, pode fazer qualquer coisa, não pode. É só Jesus. É só Ele que nós temos que adorar, né? Então não podemos mudar o foco,
né, em objetos, mas sim no foco em espiritual, que é Jesus Cristo. Leia o Sermão da Montanha para ver se você, né, que é cristão, está aí na posição, né? Reflita. Olha lá no Mateus capítulo 5, 6 e 7, dá uma lidinha lá, para ver o que Jesus fala no Sermão da Montanha ali, né? É a base de todo o cristão. Ali é a base para o cristão entender quem era Jesus. Ou quem é hoje, né? Quando ele era homem, mas hoje ele é Deus. Ele está lá nos céus, né? Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará a nossa consciência das obras mortas, para sermos, né, para servirmos, né, o Deus vivo. Então nós temos que servir, para servir o Deus vivo, né? No 19:15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo da morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, dos chamados, recebam a promessa da herança eterna. Porque, do 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então é que nem hoje, né? Para você receber herança, tem que ter o testamento, né? Do pai, da mãe que morreu, de alguém, né? Do irmão. Então você tem que ter o testamento. Então o testamento agora, como fala o Novo Testamento, é Jesus Cristo, que é o testador. Porque no 17, né? Desculpa, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou será que tem algum valor enquanto o testador vive? Então, quando o testador vive, né, não tem o testamento, né, porque é dele, pertence a ele. E hoje o mundo é dele, né? Deus fez o mundo para ele e para ele. E tudo subsiste aqui porque ele existe. Então, veja bem, né? Depois você dá uma olhadinha lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Você vai entender lá quem que era Jesus Cristo. 18, porque também o primeiro foi consagrado, não foi consagrado sem sangue. Então você vê que desde a antiguidade, né, desde a época do Antigo Testamento, para pagar o pecado tinha que ser com sangue de animais. Hoje não tem mais essa prática, né, porque hoje Jesus deu o seu sangue no lugar do animal. Ele era o Cordeiro de Deus, né? Ele é o Cordeiro que foi lá no sacrifício, né? Está lá Isaías, né? Isaías fala muito sobre isso, né? Isaías 53, né? Então fala que Jesus Cristo foi mudo que nem um cordeiro, né? Então você vê que nós temos que entender que sem sangue não há, né? O testamento não tem valor, não há salvação. Jesus deu o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, né? Será que você conseguiria dar a vida, né, por alguém para ser salvo? Será que você conseguiria fazer isso? Mas Jesus fez, né? O Filho de Deus fez isso por nós. Porque hoje Cristo parece ser coadjuvante, né, na vida de muitas pessoas cristãs. Então ele não é o principal, ele é o coadjuvante ali, né? Aquele que fica ali só, né, de segundo plano. Mas hoje as pessoas estão deixando Cristo de segundo plano. Não estão indo buscar, na igreja não estão indo buscar mais a Deus. Estão lá buscando só querer suprir suas necessidades, né? Só pede para orar, para tirar uma doença, para arrumar serviço, ou fazer. Quando recebe, não vem nem agradecer a Deus, nem agradece a Deus, nem faz um jejum para agradecer a Deus pela bênção que teve, né? Hoje o cristão, ele só quer para ele, só vem para mim, né? Vinde a mim, né? Mas para os outros nada, né? Para Jesus nada. O foco deve ser Jesus para a nossa salvação. Lá em João 14:6 assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Ninguém vai chegar para o céu se não for por Jesus Cristo.
Em Mateus 11, 28, assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você tem que buscar Jesus, você tem que agradecer quando você recebe a bênção. Muitos acham que Jesus é seu capacho, né? Ou seu empregado, né? Que ele é obrigado a fazer tudo o que você quer. Não, você tem que fazer o que ele determinou. Você tem que buscar a Deus a todos os momentos. Você tem que buscar Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo usar a sua vida para você ser um verdadeiro cristão. Jesus está fazendo um convite, né, para aproximar-se dele com a fonte da revelação, que é a palavra, né? Palavra de Deus. Devemos dizer então, Jesus, eu preciso de ti e somente em ti para que podemos ser salvos e desfrutar da nossa vida, né, junto a ti na glória. Amém? Então é isso que é quem é Jesus Cristo. Ele é acima de todos os nomes. Não existe ninguém acima dele. Não tem Paulo, Pedro, João, Maria, não tem Pedro, não tem ninguém nós devemos adorar. Os nomes terrenos são terrenos, mas o nome que nós devemos adorar é o espiritual, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, né? Deixa seu likezinho aí, seu joinha, né? Você compartilhe também com seus amigos e visualize, né? Venha ver os vídeos até o fim, porque você vai entender, né, sobre a palavra, o que é a palavra de Deus. Amém? O que a Bíblia diz? Nós temos que usar como farol a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.